quebrado e falido. E hoje essas algumas cidades lá, que é chamado de Vale do Silício, responde por mais do dobro do restante da economia dos Estados Unidos. E essa cidade, se fosse um país, seria a quinta ou sexta maior economia do mundo. Então, para a gente ver quanto dinheiro uma empresa de tecnologia igual a Apple, Microsoft, Facebook, Instagram movimenta no mundo, é um valor que nenhuma outra empresa de mercadoria apalpável consegue movimentar. Então, essa área de tecnologia mudou o estado da Califórnia de um estado quebrado, falido, para equivalente a uma quinta potência econômica no mundo todo. E o Brasil está ficando para trás nessa área de incentivar o empreendedorismo na área da tecnologia. Se em Goiás tivesse uma empresa do padrão Facebook, Instagram, Microsoft, né? E elas são as mais antigas, mas existem muitas surgindo a cada dia. Por exemplo, a Samsung, fábrica de celulares, a Samsung é na Coreia do Sul. Ela responde por 1/4 do PIB da Coreia do Sul. Então a marca de celular que a gente consome responde por 1/4 do dinheiro que gira em toda a Coreia do Sul. Então, por exemplo, se Goiás investir nessa abertura para o empreendedorismo na área da tecnologia, coisa que o Brasil não está fazendo, pode não só mudar o estado econômico de Goiás, servir de exemplo para o Brasil e colocar Goiás num patamar diferente a nível mundial. Então essa é uma questão que pode trazer não é milhões nem bilhões. As empresas que vão chegar a faturamento trilionário são as da tecnologia. Então quem trouxer grandes empresas de tecnologia para Goiás é batata. Só questão de tempo, se elas explodirem ninguém consegue segurar, né? Então essa é a primeira opinião. A segunda, que na minha opinião resolve muita coisa também, é a questão do desemprego. O Brasil hoje está em 8º lugar no número de desemprego do mundo. O Brasil tem equivalente a um Uruguai dentro do Brasil de desempregado, 14 milhões de desempregados. Alguns países, igual os Estados Unidos, Japão e outros aí, Escócia, tem um quarto disso. Enquanto o Brasil tem 14 milhões, países desenvolvidos têm 4 milhões, 5 milhões de desempregados. Então, se conseguir empregar essa quantidade de pessoas no Brasil, vai ter milhões de pessoas comprando, girando a economia, e são pessoas que estão paradas, né, e causando um certo transtorno na economia. Então, acho um ponto que tem que ser trabalhado em Goiás, que pode servir de referência no Brasil, é a questão do desemprego. O Brasil hoje é o 8º do mundo em desemprego. 14 milhões de pessoas sem renda no Brasil. Como se fosse o Uruguai todinho de desempregados aqui no Brasil, né? E a terceira coisa que eu acho é a questão, por exemplo, o Brasil também, hoje no mundo ele está em 7º lugar de mau retorno dos impostos pagos. Por exemplo, o brasileiro ele trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto. Aí depois o brasileiro trabalha mais 5 meses só para pagar benefícios que o Estado tinha a obrigação de dar e não dá. Saúde, educação. Então, por exemplo, o Brasil está em 7º lugar. Então a gente paga os impostos. E o que está acontecendo no Brasil é o mau retorno dos impostos em benefício para a população. Que a carga tributária no Brasil, ela não é tão alta igual a gente pensa. Tem países aí que é o dobro, o triplo, né? Por exemplo, a Argentina chega a 50% de tributo. O Brasil está 30 e poucos por cento. Então, na verdade, a tributação aqui não é tão alta igual todo mundo sonha. A questão aqui é o mau retorno. A gente trabalha 5 meses do ano só para comprar serviço de educação e saúde que o Estado não está fornecendo. Então, acho que o terceiro ponto, que se Goiás fizer, serve até para o Brasil como espelho, é essa questão do melhor retorno do imposto para a população, né? Então, eu acho que essa é a terceira coisa, que eu acho que essas três coisas, o desemprego, melhor retorno dos impostos para a população e investimento na área de tecnologia, pode mudar, na minha opinião, 70% da situação de Goiás. Porque se você tem 14 milhões de desempregados e empregados, mudou muita coisa. Se você retorna os impostos em saúde e em educação, porque dinheiro tem, mudou a vida de todo mundo. E se você traz empresas de tecnologia ou incentiva a criação de empresas igual Samsung, Apple, tal, você vai colocar Goiás, igual a Califórnia que estava quebrada, num patamar de nível mundial. Então são três coisas simples que os nossos presidentes no Brasil não estão fazendo. Não sei se é pela ideia arcaica ou se até mesmo pela idade deles, que eles não vieram dessa era
mais atual agora, né, os nossos presidentes. Então são 3 coisas que, ao meu ver, se você fizer em Goiás, muda Goiás e ainda serve de referência, espelho para o Brasil todo, né? Que é 3 coisas muito importantes. Então, minha opinião, são essas 3 coisas que eu acho muito importantes.